Tem coisa que só acontece quando a máscara cai. E às vezes, ela cai no lugar mais improvável. Dentro do Congresso Nacional, com transmissão ao vivo, holofotes ligados e o povo assistindo. Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura, ícone da MPB, defensor da tolerância, foi à Câmara dos Deputados para falar sobre liberdade artística e combate ao discurso de ódio. O ambiente? Uma audiência pública sobre regulação cultural e combate à desinformação. A pauta oficial? Liberdade de expressão. Mas quem prestou atenção percebeu. O verdadeiro objetivo era outro: transformar a crítica em crime e colocar quem discorda contra a parede. Só que não contavam com um detalhe. Um deputado jovem combativo e que, goste você ou não, tem feito barulho onde mais incomoda, dentro da bolha progressista. Nicolas Ferreira estava ali, calado, ouvindo. Até que Gil, com aquele tom de superioridade revestida de poesia, resolveu alfinetar. Falou de obscurantismo, de jovens desinformados, e soltou aquela velha ladainha. A cultura está sob ataque. A plateia riu. Deputados aplaudiram. Gil se sentiu confortável, como se estivesse entre amigos protegidos por uma aura de autoridade moral. Só que aí veio a resposta, e foi uma frase só. O senhor fala de liberdade, mas defendeu quem calou artistas que pensavam diferente. Silêncio. Na mesa. No plenário. Na cara de Gil, a partir dali, o jogo virou. Nicolas, com a habilidade de quem entende a força de uma frase curta, desmontou o discurso paz e amor, com uma única acusação embasada: hipocrisia. E a verdade é que Gil não conseguiu, nem tentou, responder. Murmurou, desconversou e ficou visivelmente desconcertado. Sabe por quê? Porque é fácil bancar o democrata quando todo mundo aplaude. Difícil é manter a pose quando alguém te confronta com os próprios atos. Vamos colocar as cartas na mesa. Gilberto Gil, ícone cultural, foi ministro de um governo que premiava quem dizia amém e boicotava quem ousava criticar. Onde estavam os editais da Lei Rouanet para os artistas independentes conservadores de direita? Onde estavam os patrocínios para quem questionava narrativas dominantes? A cultura foi usada como palanque, como vitrine, como moeda de troca. E agora, Gil volta à cena dizendo que quer diálogo, que está preocupado com a intolerância? Me poupe. Isso não é diálogo, é teatrinho. E Nicolas? Foi direto, ao ponto. Disse que o problema não é arte. Nunca foi. O problema é a doutrinação disfarçada de arte. É o uso de dinheiro público para promover ideologia. É o silêncio conivente com a censura seletiva. Quando um artista de direita é boicotado, vocês aplaudem. Quando é um de esquerda, vocês choram perseguição. Essa foi outra frase que cortou fundo. Porque é verdade. E a verdade incomoda. O Brasil vive hoje uma guerra de narrativas. E dentro dessa guerra, a cultura tem sido usada como arma. A ideia de liberdade artística virou escudo para proteger discursos radicais, promover agendas políticas, atacar símbolos religiosos e debochar da fé alheia. E quando alguém reage, dizem que é censura. Mas censura é só quando atinge eles, né? Quando uma peça escarnece Jesus Cristo com dinheiro público, é arte. Quando um padre fala de valores cristãos, no púlpito, é discurso de ódio. Quando um músico canta sobre luta de classes, é resistência. Quando um sertanejo elogia o agronegócio, é fascismo rural. É sempre assim. Dois pesos, duas medidas. E foi por isso que Gil se calou. Porque no fundo ele sabe. Sabe que defendeu artistas que ridicularizaram símbolos religiosos em nome da transgressão. Sabe que ficou em silêncio quando humoristas conservadores foram desmonetizados. Sabe que bateu palma para decisões judiciais que censuraram filmes e documentários por ameaça à democracia. Sabe, mas prefere bancar o pacificador. O problema é que agora o povo enxerga.
E quando a narrativa cai, sobra só o constrangimento. A audiência continuou. Mas o clima já era outro. A fala de Nicholas foi como uma lâmina. Cortou a retórica e expôs a carne viva da hipocrisia institucionalizada. E vamos ser claros, não se trata de defender Nicholas em tudo. Ele é polêmico, às vezes exagerado, e não foge do embate. Mas nesse episódio, ele expôs algo maior: o uso seletivo da cultura como ferramenta de poder. Enquanto isso, Gil, com sua voz mansa, tentou recuperar o discurso. Falou de tolerância, de música como união, de um Brasil que precisa se reencontrar. Bonito, poético, mas vazio. Porque enquanto ele falava de reencontro, artistas conservadores continuavam na lista negra das universidades federais. Enquanto falava de união, humoristas de direita perdiam patrocínios por piadas erradas. Enquanto falava de paz, o STF aprovava mais uma decisão para investigar memes considerados ameaçadores. É essa a liberdade que Gil quer defender? Não adianta subir no púlpito com violão na mão se o microfone só funciona para um lado. E é aqui que o povo precisa acordar. Estamos vendo uma elite cultural, jurídica e política tentando pintar quem pensa diferente como inimigo do Brasil. Como se defender valores cristãos fosse retrocesso. Como se questionar decisões judiciais fosse golpe. Como se discordar da cartilha progressista fosse crime. E a cultura está no centro desse plano. Gilberto Gil é apenas o símbolo disso. A face simpática de um projeto autoritário revestido de arte. Um projeto que fala em diálogo, mas só aceita o eco. Que diz amar a liberdade, mas odeia ser contrariado. E quando alguém como Nicholas interrompe o show, desmonta o roteiro, quebra o script, o que sobra é o silêncio. Gil calou porque não tinha o que dizer. Porque sabia que não podia negar os fatos. Porque percebeu que ali, naquela audiência, a narrativa encontrou resistência. E essa resistência precisa crescer. Cada vez que um jovem político enfrenta o sistema com coragem, cada vez que alguém diz não à imposição cultural disfarçada de diversidade, cada vez que a verdade incomoda, é uma vitória do povo. Você pode não gostar de Nicholas, pode discordar do estilo dele, mas não pode ignorar o que esse episódio mostrou. A hegemonia cultural está sendo desafiada. E os donos do palco não estão gostando. Então, se você chegou até aqui, entenda. A guerra não é entre esquerda e direita. É entre quem quer mandar no que você pensa e quem quer garantir o seu direito de pensar livremente. O silêncio de Gil foi mais revelador do que qualquer discurso. Porque quando a verdade bate, não há poesia que disfarce. Fique atento. Se eles controlam a cultura, controlam a linguagem. Se controlam a linguagem, controlam o pensamento. E se controlam o pensamento, não sobra liberdade para ninguém. Por isso, resista. Denuncie. Compartilhe. Fale. Porque enquanto houver uma só voz que se recuse a calar, a liberdade ainda respira. Se esse vídeo te fez pensar, deixa seu comentário. Compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Aqui, a gente não canta para a plateia. A gente fala com o povo, e se liberdade é crime, então que sejamos todos culpados.